Seja muito bem-vindo a mais um Foco Força Café comigo, Ângela Daloi, começando mais um dia abençoado aqui com vocês. Seja bem-vindo. Você tá chegando agora? Fica, tá bom? Quantas vezes você já percebeu que lá no fundo, você tá tentando fugir de algo de dentro de você? Seja com trabalho demais, com comida demais, com bebida em excesso, com redes sociais, com relações rasas. A gente não foge só do que dói. A gente também foge muitas vezes do que revela quem a gente é de verdade. Hoje eu quero te fazer uma pergunta que pode mudar tudo. Do que você está fugindo? Do que você está tentando se esconder? O que você está tentando silenciar e anestesiar aí dentro? Vem comigo que a gente vai olhar para dentro hoje, com um olhar de coragem, de acolhimento, e vamos responder essa pergunta. Fechado? Trouxe para vocês já a palavra do papai. Vocês vão entender que a mensagem inteira hoje se baseia nessa primeira palavra do papai. A palavra do papai hoje está em Marcos 15, 23. Diz assim: E deram-lhe a beber vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. Eu trouxe essa passagem que é da história de Jesus quando ele está indo na crucificação, que ele está naquele caminho para a crucificação, onde ele é machucado, torturado, esfolado, humilhado, prestes a enfrentar a maior dor. Nesse momento que oferecem vinho com mirra, ele recusa, porque vinho com mirra era uma mistura para anestesiar a dor. Ele era misturado, a mirra e o vinho, como forma de anestésico, e é oferecido para Jesus nesse caminho de dor, e ele recusa. Ele não aceita, porque ele escolhe sentir. Ele escolhe estar presente naquela situação, naquele momento. Porque a verdadeira vitória não está em anestesiar a dor. Está em atravessar ela com propósito. Jesus fez isso. Olha que lindo isso. E hoje eu quero te convidar. Aonde você está tomando vinho com mirra para anestesiar a sua alma? Que área da sua vida você está fazendo isso? Vamos falar sobre isso hoje de forma profunda, acolhedora e prática. Vamos junto, porque muita gente busca anestésicos emocionais. Seja com trabalho excessivo, seja com compras, seja com álcool, seja com droga, seja com pornografia. Até mesmo um excesso de espiritualidade desbalanceada, com fugas religiosas. A raiz dessa fuga está no nosso cérebro. Vamos entender um pouquinho? Por quê? A amígdala cerebral, que é responsável por emoções do medo e dor emocional, ela dispara sempre que algo ameaça a sua identidade ou as suas crenças. Sempre que algo ameaça aquilo que se acredita como verdade absoluta. Quando isso acontece, o seu sistema límbico tenta te proteger. E aí ele te empurra para a fuga ou para o entorpecimento, para a anestesia do momento, para você não ter que lidar com isso. Porque anestesiar parece mais fácil do que sentir. Você sabe do que eu estou falando. Muitas vezes. Só que quando você foge, essa mesma dor se acumula lá no seu subconsciente. E o seu corpo vai sentir, seu corpo vai gritar. Depois vai vir ansiedade, vai vir depressão, compulsões, dores físicas. É tudo de coisa que você está tentando esconder e não quer lidar. Entenda o seguinte, a gente só desvenda uma dor, a gente só se cura de algo quando a gente consegue enxergar o que é. Até quando você vai se anestesiar e fugir do que você precisa enxergar? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Que o problema não é a dor. O problema é não sentir a dor para curá-la. Como a gente diz muito aqui, você vai ouvir eu falar em quase todo episódio, a dor é o processo, não o fim. Você precisa entender qual que é esse processo, você precisa viver ele. Você precisa entender o que você precisa entender com essa dor que você está vivendo. Enquanto você silenciar, enquanto você não quiser lidar, as coisas não vão mudar o resultado. Não vai ter outro caminho a ser seguido. A inteligência emocional, com base na neurociência, ensina que reconhecer, primeira coisa, é reconhecer o que você está sentindo para poder ser curado. É nomear a emoção que vem quando você precisa lidar com algo. Aceitar, sem julgamento. Não lute contra a dor. Entenda de onde vem e por que vem. Nomeia seus demônios. É exatamente isso. Respirar profundamente,
toda vez que você tem que lidar com alguma situação, já expliquei isso aqui, ativa o seu córtex pré-frontal, que é responsável pelas decisões conscientes, toda vez que você respira antes de um desafio. E escolher respostas, não reações, não reagir no momento. Entender o que você precisa entender a partir daquilo. Vamos junto. Deixa eu te contar uma história que é a mirra do João. Eu trouxe João como nome fictício pra gente dar nome a alguém, tá? Eu conheci o João, que é um nome fictício para esse personagem que eu vou te explicar, essa história que eu vou te contar. O João, ele era um empresário de sucesso. O João era foda, um cara foda, sabe? Todo mundo que olhava para ele via o retrato da vida incrível, sabe? Eu quero ser igual ao João. Mas o João carregava dentro dele uma tristeza profunda pela ausência do pai dele na infância. Só que, como que ele tentava silenciar essa dor? Ele trabalhava 16 horas por dia infinitamente. Toda vez que ele sentia falta de algo, ele ia lá e trabalhava ainda mais. Para o João, cada meta batida era como um gole de vinho com mirra. Até que o corpo dele gritou. Até que ele sentiu o pânico, veio no meio de uma reunião. Aconteceu uma situação muito forte e ali ele entendeu. Não era o sucesso que ele buscava, era colo. Só que a fuga dele era se anestesiar no trabalho. Quanto mais trabalho ele tinha, menos ele pensava na falta que ele teve na infância. Tá fazendo sentido o que eu tô te dizendo? Foi um colo que faltou. Então ele escolheu não sentir a dor. Ele escolheu fugir dela. Por muitos anos. Só que quando uma situação muito forte aconteceu, que ele não soube mais lidar com isso, ele percebeu que ele tinha que lidar de uma vez por todas. Então ele escolheu sentir a dor dessa vez. E quando ele escolheu sentir essa dor, ele se permitiu ser curado dela, ser curado dessa ferida. Ele procurou ajuda, passamos meses juntos, ele identificando essa dor. Ele se reconectou com Deus, ele se reconectou com ele mesmo, ou seja, ele começou a cuidar do corpo, ele começou a cuidar dele mesmo, tiraram tempo para ele. Porque entende que para ele, ter tempo que não fosse no trabalho, sendo anestesiado, sobrava tempo para ele pensar sobre a dor que ele tinha. Do que você está fugindo aí? Hoje o João trabalha, mas ele também vive. E você? Está vivendo? Ou só sobrevivendo? Ou só se escondendo? Porque Deus não aceita a nossa mirra misturada. Ele quer o nosso coração inteiro. Ele quer a nossa verdade. Onde você está se anestesiando? Respira fundo. Vamos com ferramenta prática então? Agora, pra você entender e identificar os nossos 3 pilares, corpo, mente e espírito. Antes, curte o vídeo aqui. Se inscreve no nosso canal para você e mais gente receber mais vídeos como esse. Vamos junto? Primeiro, corpo. Quando você sente vontade de fugir, aquela vontade desesperada de não lidar com a situação, para. Respira profundamente, coloca a sua mão no peito. Sente as batidas do seu coração. Fazer isso é um lembrete para você entender que você está vivo, que você não precisa fugir, que você está aqui agora. Na sua mente, se questiona o que exatamente do que eu estou tentando fugir. O que eu estou sentindo agora? Identificar isso. Essa pergunta, lembra que eu te falei? Ativa o córtex pré-frontal, que é a parte racional do seu cérebro. Diminui o domínio do sistema límbico. De onde vem essa dor? Se pergunta. Faz isso por você. E o seu espírito? Ora. Mas ora com vulnerabilidade. Entrega. Não tenta parecer forte na frente de Deus. Fala para ele, Pai, eu não quero anestesiar. Eu quero atravessar junto com você. Eu quero dividir um pouquinho esse peso. Seja vulnerável, porque a vulnerabilidade, a força, ela nasce nessa vulnerabilidade sincera, nessa entrega completa. E tem gente aqui assistindo esse vídeo que eu sei que o quão difícil é ser vulnerável, o quanto essa palavra é forte, porque te ensinaram que você precisava ser forte o tempo inteiro, mais do que o necessário, e demonstrar que precisa de ajuda de Deus, que precisa de colo, ser vulnerável, às vezes é algo que mexe com você, que é difícil. Para uns é fácil, mas eu sei que para uns é muito difícil. Eu já atendi pessoas assim, que vulnerabilidade era uma palavra tão pesada, que a vulnerabilidade, não se permitir ser vulnerável, afastava o amor de Deus.
Como que eu vou ser vulnerável para Deus? Como que eu vou me permitir ser amada? Eu não posso ser vulnerável. E não aceitava vulnerabilidade nem com Deus. Será que você não está vivendo isso? Eu tô aqui para te dizer que isso está te afastando dele. Que você pode sim. Que a verdadeira força diante de Deus está nessa vulnerabilidade. Quando você acredita que você precisa ser forte o tempo inteiro, mas você não precisa com ele não. Porque isso faz você erguer barreiras que não existem, que te afastam da presença dele na sua vida. Então seja sincero, sem máscara. Renda o seu coração. E é na entrega que isso acontece. É na confissão das suas fraquezas. Entender que você não tem que ser perfeito o tempo inteiro. Que ele te acolhe exatamente como você é. Que ele te cura, ele te fortalece nessa verdade aí. Nessa falha. É aí que ele te cura. É aí que ele te prende com ele. É aí que ele te dá colo. Então peça colo. Peça, cuida de você. Cuida do seu corpo, cuida da sua mente, cuida do seu espírito, mas começa com ele. Falando em cuidar, não tem como, né? Já vou trazer aqui, ó. Cuidar de corpo. É começando por você. Aqui a gente tem o apoio da nossa Cristal Select, que é a água que hidrata de verdade, que nessa jornada sem anestesia, porque a gente acredita que corpo saudável, mente clara, espírito forte, é isso que a gente prega aqui. Então vamos começar pela parte firme, que é o seu corpo. Se hidratou, tomou seu golinho de água? É cristal? Vamos junto. Faz o seguinte, se você quer ir além, ter direcionamento exclusivo, materiais mais fortes, mais profundos, encontros especiais direto comigo, vem fazer parte do clube do canal, a gente acabou de abrir. Acabamos de começar, então clica aqui embaixo, vou deixar aqui na descrição do vídeo para você que quer fazer parte dessa família, que não foge da vida, que enfrenta com fé, com foco, com força, com coragem. Vamos junto. Para de tentar fugir disso daí. Porque fugir pode até tentar trazer alívio momentâneo. E traz. É momentâneo. Mas viver traz cura eterna. Entregar traz a cura que você precisa. Para de aceitar essa mirra misturada com seu vinho. Chega desse entorpecente. Do que você está tentando fugir? Porque às vezes o anestésico, a sua mirra, é fugir de dentro da sua casa. É fugir da sua família para não aceitar, não entender que lá dentro do seu lar precisa de restauração. Quantas pessoas não passam horas fora de casa porque não quer voltar, não quer entender que restauração que é essa que precisa ser feita? Às vezes essa conversa, às vezes a mirra de alguém que está assistindo aqui é beber além do que precisa. Não estou aqui falando que não pode beber, é pecado beber, não, mas identificar o quanto isso está te escondendo de algo que está aí dentro, fazendo você fugir de algo que você precisa encarar. E aí você busca a fuga nisso, na bebida, no álcool, nas drogas. Às vezes a sua mirra está sendo evitar uma conversa difícil no trabalho, por medo de não ser aceito, por medo de uma rejeição, por medo de um não. Às vezes, e quantos jovens estão vivendo uma mirra porque estão afastados de Deus, buscando lá fora o que só Ele pode completar, porque não se sentem dignos do amor de Deus, por serem diferentes dos padrões de uma igreja que prega dogmas em vez de amor. Para de fugir disso. Eles se anestesiam no mundo com dores, mas a única coisa que querem é o pertencimento de Deus. Não seja você essa pessoa que prega essa mirra, que faz essa pessoa se anestesiar em vez de ser amado por Deus. Qual que está sendo o seu anestésico hoje? A sua mirra, o que está te afastando do seu propósito? Identifica aí. E escolhe agir, escolhe sentir, escolhe ser liberto. Não tem como fugir de algo que você não sente. Você precisa enxergar que corrente que está te prendendo. Então para de se anestesiar. Que você entenda hoje que Deus te ama exatamente do jeito que você é. Você não precisa fugir de nada, nem mais nem menos. Ele não te ama mais, não te ama menos, Ele te ama exatamente da intensidade que Ele vai te amar todo sempre. Ele te amou ontem, mesmo você não aceitando o amor dele. Tá fazendo sentido isso? Então entenda que você não precisa fugir. Você precisa sentir e identificar o que está de errado aí. Você já é aceito, você já é amado, exatamente como você é.
Você não tem que fugir de nada. Encara tudo isso que você está tentando esconder, que é só assim que você busca o verdadeiro caminho que precisa ser consertado. Aonde tem que consertar? Enxerga primeiro, se permita. Para de buscar fuga, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, abre um sorrisão nesse rosto. Abre essa postura. Respira bem fundo e entenda que você é amado exatamente do jeito que você é. Fechado? Um beijo e até nosso próximo episódio.